Classificações e características nutricionais e tecnológicas de farinha de mandioca comercializadas em Belém, Pará, Brasil. Esse trabalho é apresentado pelas alunas Bruna Fernandes de Souza Santos, Isadora de Melo Lanza Gotti, Jade Elise Basílio Silva e por mim, Laura Magalhães Pego e Silva. Introdução. As raízes tuberosas de mandioca, que tem o nome científico Maniote esculenza crans, são amiláceas, ou seja, são alimentos ricos em amido e estão entre os alimentos fundamentais na segurança alimentar do Brasil. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de mandioca no Brasil se estabilizou na média de 22 milhões de toneladas por ano nas últimas safras. Em 2020, essa produção foi de 18 milhões de toneladas, variando cerca de 3,5% em relação à produção de 2019. A região norte do Brasil é responsável por 33% dessa produção, com destaque para o Pará, produzindo cerca de 19% do total nacional. A mandioca é um alimento que deve ser consumido cozida, congelada ou submetida a processos térmicos de secagem imediata após a colheita, para evitar que apresente um teor de umidade superior a 60%, porque essa umidade pode causar o escurecimento enzimático e a rápida deteriorização fisiológica e microbiana. Um fator importante para a obtenção de derivados de mandioca é o tratamento térmico, pois elas inativam o sistema enzimático, fazendo com que a velocidade da realização das ações enzimáticas desacelere e favorece a eliminação de compostos cianogênicos presentes na mandioca in natura. Esses compostos são compostos tóxicos liberados após a ruptura celular da raiz e do contato dos glicosídeos com enzimas presentes. A farinha é o derivado de mandioca mais produzido, sendo fonte de renda da agricultura familiar no norte do Brasil. Para sua produção, é utilizada a mandioca branca, na imagem, ou a amarela, sendo a amarela aquela com maior teor de cianogênicos, e ela não é indicada para o consumo igual às outras mandiocas de mesa. O processo da mandioca é feito em etapas, através da descascagem, lavagem, trituração, prensagem e esfalarização, gelatinização parcial e nessa etapa ocorre a formação dos aglomerados, logo após a torração em temperaturas entre 150 a 250 graus Celsius. Depois dessa torração, é feito o peneiramento, como a fase final para o ajuste da granulometria da farinha de mandioca. Esses são processos que podem ser feitos artesanalmente ou de maneira semi-industrial. O objetivo desse trabalho é caracterizar as 9 farinhas de mandioca coletadas e comercializadas no complexo do mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, Brasil. E a partir dessa análise, ver a relação das características físicas, tecnológicas e nutricionais dessas farinhas. Bom dia, meu nome é Bruna e eu vou apresentar sobre os materiais e métodos deste estudo. Pode passar. Como foi dito, as 9 farinhas de mandioca utilizadas foram obtidas em março de 2017 na feira do Complexo Ver o Peso em Belém, no Pará. Como vocês podem ver na primeira imagem, que é as feiras livres lá de Belém, e na segunda, como que essas farinhas foram retiradas do local. As farinhas, elas foram denominadas de FM1, FM2 e assim sucessivamente até FM9 para facilitar na identificação e controle durante todo o processo. Todas foram produzidas artesanalmente pelas casas de farinha. Pode passar, por favor. Bom, elas foram classificadas em grossa, média ou fina pelo método da granulometria, que é um procedimento padrão usado para classificar o tamanho das partículas, com a utilização de 7 peneiras com abertura de 2 e 1 milímetros. Pode passar. O volume específico foi calculado seguindo a relação entre volume e massa, e no final sendo expresso em mililitros por grama. Já para a determinação da cor, foi utilizado os parâmetros do sistema CIELAB, expresso em coordenadas, como pode ser visto no croma da primeira imagem, onde o L é a luminosidade a ser avaliada partindo do centro do círculo e sendo expresso entre 1, que é a cor mais escura, e 100, que é a cor mais clara. O A é a medida do croma no eixo vermelho-verde e o B no amarelo-azul. A escala utilizada foi identificada com o colorímetro de CR10
e iluminante padrão D65, utilizando sempre a luz do dia média. No final, essa classificação foi dada em relação às cores branca, amarela e creme. Pode passar, por favor. Nessas outras classificações, as farinhas foram trituradas e peneiradas com granulometria de 0,25 milímetros. Nos teores cianogênicos totais, foi utilizado o método de Koenig, que oxida o cianeto para estabelecer um limite de detecção e de quantificação presente nessas amostras. Como esse composto é muito tóxico no nosso organismo, é importante determinar esse limite. Já as farinhas, elas também foram classificadas em acidez baixa e alta, seguindo a legislação de menor que 3 miliequivalentes de hidróxido de sódio por solução para acidez baixa e maior que 3 para acidez alta. A atividade de água foi determinada em higrômetro a 25 graus Celsius. Para a composição de nutrientes, foram feitas análises dos teores de proteína, umidade, do extrato etéreo, cinzas e fibras alimentares totais. Nos teores de carboidratos digeríveis, foram calculados por diferença, enquanto que o valor energético considerou fatores de conversão de energia de 9 quilocalorias por grama para lipídios e de 4 para proteínas e carboidratos. Pode passar. Os índices de absorção e dissolubilidade da água foram determinados em temperatura ambiente e seguindo todos os parâmetros da legislação, enquanto que as pastas foram avaliadas pelo modelo RVA 4500, que analisa o teor de viscosidade dessas farinhas. Pode passar, por favor. Já as análises estatísticas, elas foram feitas em triplicata, tirando o teor de cianeto e o da granulometria, e os resultados foram submetidos à ANOVA, que é a análise de variância com nível de significância de 5%. Meu nome é Isadora e eu vou falar sobre os resultados e discussões. Considerando os padrões expressos pela legislação sobre granulometria, 67% das farinhas de mandioca foi classificada como grossa, ou seja, que apresentou mais de 10% da massa retida na peneira, cobertura de 2 milímetros, e os outros 33% consideradas farinhas de mandioca média. Pode passar. Seguindo a tabela 1, FM6 pode ser considerada a farinha mais homogênea, pois sua massa retida foi principalmente na peneira de abertura 2 milímetros, apresentando maior valor de granulometria e volume específico. As FM1, FM2, FM5 e FM9 apresentaram-se heterogêneas, com massa retida distribuída em todas as peneiras, enquanto as demais farinhas estavam distribuídas mais nas peneiras de maiores aberturas. Verificou-se na tabela 1 que 55,6% das farinhas apresentaram teores de cianeto totais menores que 5 mg, e 44,4% com teores entre 15 e 31 mg por quilo, sendo seguras para consumo, pois são menores que os teores que poderiam ocasionar intoxicação. Pela mesma tabela, todas as farinhas analisadas apresentaram acidez alta segundo a legislação. Isso se deu porque durante o tempo de prensagem da massa de mandioca triturada, pode ocorrer maior ou menor grau de fermentação, o que influencia nos teores de acidez. Verificou-se que o parâmetro B, próximo a 21 e entre 34 e 64, possibilitou classificar as farinhas em brancas ou amarelas, respectivamente. As farinhas mais escuras foram as amarelas, FM8, FM7 e FM3, e as mais claras as brancas, FM4, FM5 e FM6, seguindo o parâmetro L. O parâmetro A, apesar de P menor igual a 0,5, variou pouco, de 1 a 5. As FM1, FM4 e FM9, que eram de granulometria média e com cores amarelas ou brancas, são mais utilizadas em Belém, no Pará, para elaboração de farofas e empanados sem glúten, enquanto as demais, classificadas como grossas, são consumidas nas refeições. Todas as farinhas apresentaram atividade da água inferiores a 0,6, ou seja, abaixo do limite mínimo, o que pode possibilitar o desenvolvimento de micro-organismos. Todas as farinhas apresentaram teores de proteínas e de extrato etéreo inferior a 1,5
e 1%, respectivamente. A legislação não estabelece padrões para esses teores citados, devido ao fato dos valores serem inferiores a 2%. O valor energético dessas farinhas varia de acordo com o consumo, pois se elas forem cozidas tendo água disponível, o amido pode ficar completamente gelatinizado e fornecer o valor energético próximo ao calculado. Porém, se for usada como espessante e adicionada no momento do consumo, o amido poderá estar cru e ser de difícil acesso pelas enzimas digestivas. Classificação tecnológica das farinhas de mandioca. Verificou-se que FM3 e FM6 apresentaram os maiores índices de absorção de água. Na farinha FM4, seguida da FM5, foram observados maiores valores de índice de solubilidade em água, o que pode indicar maior disponibilidade de grupos hidrofílicos para se ligarem às moléculas de água e uma maior capacidade de formação de gelo das moléculas de amido. As demais farinhas apresentaram diferença significativa em relação ao ISA, demonstrando que um estudo detalhado dos processos poderá contribuir para que o pequeno produtor possa obter farinhas com propriedades diferentes, caso ele faça ajuste nas condições técnicas de produção. Por exemplo, a FM4, que apresentou granulometria com menor retenção na peneira 2 mm, como foi apresentado na tabela 1, foi a que teve maior ISA quando comparada com as demais. As FM6 e FM9 apresentaram maiores viscosidades máximas a 95 graus Celsius, indicando que seria necessário maior aporte de energia durante a gelatinização para que ocorresse o aquecimento e agitação da pasta, sendo estas, assim, indicadas para a produção de alimentos que requerem maior viscosidade. Eu sou a Jade e vou apresentar a conclusão e análise crítica. As farinhas de mandioca... Ixi. Tá. As farinhas de mandioca puderam ser diferenciadas em relação à cor e principalmente à granulometria, parâmetros que afetaram suas propriedades tecnológicas, mas com potencial para serem utilizadas em panificação. Essas variações nas características permitiram verificar que são necessárias modificações no processamento artesanal das farinhas, como o tempo e temperatura durante a torração, para a padronização da qualidade das farinhas utilizadas como ingrediente alimentício sem glúten. E como análise crítica, o trabalho foi feito pelos autores, foi bem planejado e executado, com explicações sucintas e diretas, que facilitaram o aprendizado e uma linguagem de fácil compreensão. Mas como as farinhas utilizadas foram artesanais, elas não possuem características rigorosamente estabelecidas e nem um processamento detalhadamente conhecido pelos pesquisadores, limitando o estudo a relacionar as características de cada farinha entre si e vincular o processo de forma hipotética. E os valores de retenção da farinha na peneira não foram apresentados para todas as peneiras, tornando vaga a definição de heterogênea em relação à granulometria da farinha. E não foram informados nem a temperatura e nem a umidade durante a metodologia. Já nas referências foram utilizadas... Pode passar. Nas referências foram utilizadas a nacional cresce 30,4% e chega a 470,5 bilhões, recorde na série de 2021. A referência da CTA amazônica, quantificação de cianeto total nas etapas de processamento da farinha de mandioca dos grupos seca e d'água.
o BJFT, classificação e características nutricionais e tecnológicas da farinha de mandioca comercializadas em Belém do Pará, no Brasil. E análise computacional de fotografias, da pós-graduação em Ciências Odontológicas, Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, São Paulo. E a Embrapa, um comunicado técnico, o método de determinação da granulometria de ingredientes para uso em ração de suínos e aves. E obrigado pela atenção.